Este é o Range Rover Vogue mais barato do Reino Unido. Não é força de expressão. Ele procurou, comparou, e não achou nenhum mais barato no país inteiro. E olhando assim, dá para entender o motivo. A lateral inteira está riscada, tem um amassado enorme na porta, o retrovisor sumiu, o vidro está estilhaçado. Mas o próprio homem que comprou diz, logo de cara, uma coisa que muda a expectativa do vídeo. Parece bem pior do que é. O estrago de verdade não é nenhuma dessas coisas que você está vendo. É uma coisa que só apareceu quando tentaram tirar o carro de cima do caminhão. A roda da frente girava solta. A história começa com um problema chato de quem corre. Ele tem um carro de drift, e quanto mais ele entra nesse mundo, mais percebe uma coisa óbvia. Dirigir o próprio carro de competição até o evento, correr o risco de bater lá e ter que voltar dirigindo o carro batido é um péssimo plano. Ele precisava de outra coisa. Um carro grande, forte, capaz de puxar um reboque com o carro de corrida em cima. E foi procurando exatamente isso que ele encontrou este Range Rover. Não foi paixão, não foi impulso de colecionador, foi necessidade. Só que o carro que ele achou tinha uma lista de equipamentos que ninguém espera encontrar num carro comprado a preço de sucata. Vale a pena listar, porque é o que dá a dimensão da pechincha. Rodas de 22 polegadas. Portas com fechamento suave. Você encosta e ela se puxa sozinha. 4 câmeras de 360 graus espalhadas pelo carro. Bancos aquecidos e elétricos na frente e atrás. Ar-condicionado com controle próprio para os passageiros de trás. Sistema de som Meridian. Teto panorâmico do tamanho do carro. Televisão ao vivo funcionando dentro do apoio de braço. E uma geladeira. Uma geladeira de verdade, dentro do console. Tem até um detalhe que ele descobre no fim e fica genuinamente impressionado. A tela central mostra 2 imagens diferentes ao mesmo tempo, dependendo do ângulo. Quem está no banco do motorista vê o mapa. Quem está no do passageiro vê o filme. Na mesma tela. Debaixo do capô, um V6 a diesel. E aqui tem um detalhe que contraria a fama. Esses motores têm reputação de pouco confiáveis, mas este rodou mais de 140 mil milhas, mais de 220 mil quilômetros, e chegou inteiro. Isso não é sorte, é manutenção feita. Ele veio com 2 chaves e o histórico completo de revisões, o que num carro de leilão é quase um milagre. Mas o documento traz a marca que explica o preço. Categoria S. Dano estrutural. É o carimbo que diz que alguma coisa na estrutura do carro se moveu. E é o carimbo que segue o chassi para sempre. E é aí que a história fica boa. Porque, ao contrário de quase todo o carro que ele compra, desta vez, ele sabe exatamente o que aconteceu. Antes de investigar qualquer coisa, ele esbarra num problema idiota que trava tudo. Para olhar o estrago da roda dianteira, a roda precisa sair. E a roda não sai. Porque uma das porcas é antifurto, daquelas que só abrem com uma chave específica. E a chave que estava dentro do carro está quebrada, sem o miolo. Ele liga para a Land Rover. E a Land Rover, com a placa do carro em mãos, responde que não consegue identificar qual é. Existem 26 tipos diferentes de porca antifurto para este modelo, e o sistema deles não diz qual saiu de fábrica neste. O que salvou foi uma letra. Uma letra C, marcada na carcaça da porca quebrada. Foi só com isso que deu para encomendar a chave certa, que custou 22 libras, R$ 140 para destravar um carro de 100 mil. E fica a pergunta, quantos mecânicos brasileiros teriam paciência de caçar uma letra numa peça quebrada para conseguir tirar uma roda? E aqui está a diferença deste episódio para quase todos os outros deste canal. Ele sabe exatamente o que aconteceu com o carro, porque comprou do próprio homem que bateu. O que aconteceu foi isto. Estrada rural à noite. Um carro vindo na contramão. E aquele instante em que não existe boa opção. Ou a batida frontal, ou a vala. Ele escolheu a vala. O Range Rover tombou de lado. Meio capotou nas palavras dele. E de repente tudo faz sentido. O retrovisor arrancado, os amassados enormes nas 2 portas do lado do passageiro que não parecem batida de impacto, e sim de pressão.
O vidro estilhaçado. Não foi uma pancada. Foi o peso de 2,5 toneladas deitando em cima da própria lataria. E, sinceramente, olhando a alternativa, ele escolheu certo. Tem uma parte da história que ele ouviu e não engoliu. Segundo o antigo dono, o amassado no porta-malas não veio do acidente. Veio do guincho. As pessoas que tiraram o carro da vala teriam aberto a tampa traseira sem saber que ela é elétrica, tirado o gancho de reboque de dentro e depois tentado fechar a tampa na mão, forçando, em vez de apertar o botão. E forçando, entortaram as dobradiças. É uma explicação que funciona. Mas ele mesmo diz, na cara da câmera, que não acredita muito e que desconfia que alguma coisa torceu na estrutura de trás. Não é acusação, é a diferença entre o que te contam e o que você verifica. A resposta só vem quando o carro for desmontado. Por enquanto, fato observável. A tampa não encaixa e não fecha. Chega a hora do teste que decide tudo. Os airbags dispararam neste carro. E, em praticamente todo carro alemão, airbag disparado significa fusível pirotécnico queimado. Aquela peça que corta fisicamente a energia do motor por segurança. Se for o caso aqui, o carro não liga. Ele gira a chave. E o motor pega. Pega de primeira. E fica tão silencioso que ele precisa avisar a câmera que o carro está ligado, porque não dá para ouvir. Um diesel de 220 mil quilômetros rodando desse jeito. E fica registrado o fato técnico que vale para qualquer um pensando em comprar um Range Rover batido. Eles não usam. O corte pirotécnico dos alemães. Airbag disparado não impede a partida. Se você acompanha esses resgates e quer ver o próximo, se inscreve no canal. É de graça e é o que mantém isso de pé. Agora o estrago de verdade. O que fez este carro ser o mais barato do país. Com o carro no ar, aparece. O tirante interno da direção foi arrancado de dentro da caixa de direção. Aquela haste que traduz o giro do volante em movimento da roda simplesmente saiu do lugar onde deveria estar rosqueada. E a bandeja da suspensão dianteira soltou da junta esférica. Traduzindo para o que se vê, a roda da frente não estava presa a nada que a mantivesse apontando para frente. Ela girava livre, apontando para qualquer lado. Foi por isso que não deu para descer o carro do caminhão. E é por isso que o carro estava parado no pátio dele havia mais de um mês. 2 peças. É isso que separa este Range Rover de voltar a ser um carro. E o conserto é quase decepcionante de tão direto. Ele tira o tirante velho e mostra na câmera exatamente onde a peça deveria estar encaixada, a esférica que saiu do lugar. Depois tira a bandeja da suspensão, que num carro deste tamanho pesa o que se espera. 1 tonelada, nas palavras dele. Encomendou o tirante novo e teve sorte com a bandeja. Tinha uma em estoque na loja de peças local, ali perto. Instala. E quando abaixa o carro, a roda está reta. Alinhada, apontando para frente do jeito que uma roda deve ficar. Sobra a dúvida do paralama, que continua deslocado para trás e criando um vão estranho com o capô. Mas ele suspeita que seja só questão de soltar os parafusos e reposicionar. O carro que estava condenado a ficar parado agora tem as 4 rodas funcionando. E ele anda de verdade. O Range Rover mais barato do Reino Unido sai andando pelo pátio, silencioso a ponto de ser estranho. E o homem no volante ri e chama aquilo de a pechincha do século. A suspensão a ar funciona. Sobe para o modo fora de estrada. Desce para o modo baixo, tudo pelo botão. Ele diz, e é verdade, uma bandeja nova, um tirante novo e o carro está bom. Sendo honesto, ainda falta muita coisa. Os airbags todos, os cintos traseiros que travaram, 2 portas, o para-brisa. Mas essas coisas são compráveis, e ele já achou a maior pechincha da história do canal. Uma porta completa, com vidro, retrovisor, sensores e câmera, por 250 libras. Mais barata que o retrovisor sozinho, que sai por 400. Agora o número que ele segurou o vídeo inteiro. Ele pagou 15 mil libras.
97 mil reais num Range Rover Vogue, com geladeira, televisão e 4 câmeras. Ele mesmo pergunta, e eu repasso a pergunta para você. Foi caro demais ou foi a compra da vida dele? Comenta aí. Eu quero ver de que lado vocês estão.